a mulher falando sobre limpar o lavar, fazer a chuca, né? Ele falou, não, você com um copo rosa, você vai tacando água. Tem uma coisa que a gente compra na farmácia pra isso, blá blá. Só que assim, você vai, joga água, bastante água. Quando sai uma água potável que dá pra beber, porque tá limpo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Castelano, estamos aqui em mais um vídeo no canal do Clóvis. Esse vídeo maroto falando de literatura e vida, o que é muito importante, né? Tô aqui com o meu lado esquerdo, Brian, tudo bem? E do meu lado direito, Neto. Hoje viemos falar sobre um cara mega ultra cultuado pela essa galera. Só que eu não sei muito bem se é tão legal assim. Eu tenho lá minhas controvérsias, eu que li durante toda a minha juventude esse cara, mas eu não sei. Estamos falando desse velho safado Bukowski. Bukowski deve ser lido? É uma boa leitura? Ou a gente tem que começar a maneirar? Ou simplesmente ignorar a leitura dele? Não sei. O que meus companheiros acham? Então, eu não sou um leitor do velho, do Bukowski. Falar velho parece que a gente tá falando do Olavo de Carvalho, mas enfim. Eu não sou um leitor do Bukowski, eu nunca fui um leitor. Então, na verdade, a minha aproximação foi via amigos que liam, né? Então, os caras chegavam pra mim e falavam, o Bukowski é maneiro, não sei o que e tal. E eu nunca tive muito interesse, na real, pra ler, né? Mas aí eu falava, vamos ver e tal. Aí me emprestaram Cartas na Rua, que é um livro dele. Sim. Nunca li. Inclusive eu acho que eu tive o livro até pouco tempo. Desculpa, Fábio, eu nunca devolvi seu livro, se você tá assistindo isso. Quem é Fábio? Fábio foi um colega professor de arte que eu tive. Okay. Ele me emprestou o livro do Bukowski. Você nunca devolveu? Eu nunca devolvi. Por isso que ele deixou de ser E nunca colega. li. Por isso que ele deixou de ser colega. Não foi por isso. Não foi por isso. Mas enfim, desculpa, Fábio. Então assim, eu li, cara, poemas, alguns poemas soltos. Tem um que eu acho maneiro, que é o do pássaro lá, que o pessoal fala. Sim, do pássaro azul. Do pássaro azul em meu coração e ele quer sair. Esse é maneiro, eu acho legal. Sim, eu também gosto. Mas assim, o que eu conheço dele é isso, e inclusive esse poema do pássaro é legal porque ele quebrou um pouco a imagem do safado que eu conhecia. Sim. Porque o que eu conheci do Bukowski era sempre essa coisa do sexo, das putas, das mulheres, não sei o que, da bebida, pá, não sei o que. E aí quando eu li esse poema eu falei, pô, é diferente, eu acho que esse cara não é isso aí que pintam, entendeu? Mas eu nunca fui a fundo pra também saber mais. Então eu conheço de uma coisa muito masculina mesmo, né? Um autor masculino, acho que dá pra gente dizer. E você, Neto? O que você tem a dizer aí? Você que foi um grande leitor de Bukowski em sua juventude. Então, eu não fui um grande leitor de Bukowski, né? Já tá tirando o pé, né? Não foi nessa questão. Eu tenho até uma história curiosa porque eu não lembro agora, eu tava tentando lembrar de vir pra cá, qual foi a época ali que eu li o Bukowski, tipo, eu não sei se eu era mais novo, se já tava ali pelos 20, eu não lembro. Só que eu lembro de uma coisa que eu acho que isso acaba influenciando até negativamente a minha relação com ele, porque quando eu li, eu ainda tava começando a me tornar um leitor de verdade, ainda lia muito pouco, lia muito quadrinhos e revistas eu li a vida inteira, mas assim, literatura era uma coisa que não era tão costumeira pra mim. Aí eu li um livro de poemas, que na época eu lembro de ter gostado bastante. Ó, Mão com os Diabos. Essa porra aí. E li o Misto Quente, que no fundo achei um porre. Mas eu achei que eu tinha que falar pra todo mundo que gostava, que todo mundo adorava. E fiquei ali por um tempo achando pra todo mundo que o Bukowski era foda e não sei das quantas, mas eu realmente não bateu. Foi uma leitura que eu falei, isso aqui. E não era nem por questões do seu conteúdo, porque não era uma problemática que eu me preocupava na época, né? Pouco tempo depois eu virei muito fã do Californication, né? Que é uma série que tem uma mega influência que, inclusive, eu gostava e eu acho insuportável. Não, simplesmente é uma coisa que naquele momento, um molecão lá, tipo, achando super maneiro e hoje achando terrível. Então, assim, eu já me afastei do Bukowski nessa época, porque logo depois que eu comecei a perceber, porra, eu tô dizendo que eu gosto de um cara que eu não gosto, foda-se, larguei pra lá. Mas o Castelano foi um fanboy, né? Sim. Essa é uma situação que não dá pra fugir. Inclusive, né, aquela pergunta,
que você estava se fazendo aqui antes da gente começar, qual foi? Mas o que fica que era, olha só. só. Um cara babaca. Não, você o que tá em off, fica em off, Você tem irmão. local de fala. O que tava em O off, leitor fica em de off. Bukowski que pode ser um cara babaca, é um cara babaca, ou o quê? Você tem local de fala. Então, posso aqui fazer uma minha culpa, uma defesa que sabe, quem Você sabe. trouxe uma caralhada de livros desse filho da puta. Que não é nenhum meu. Só peguei emprestado pra ficar bonito aqui no arcabouço. Aqui no arcabouço. Arcabouço é um bom nome. Estamos aqui no estúdio Arcabouço. É isso, é um ótimo nome pro nosso estúdio. Eu, ali, nos meus 16 anos, descobri Bukowski lendo Um Cão dos Diabos. E eu achei aquilo incrível pela maneira como ele escrevia. A maneira como era direto, não tinha muita firula, porque na minha opinião, naquela época, rimas e tudo mais era firula, coisa que hoje eu já não acredito, mas eu achava excepcional aquilo, achava incrível, adorava, e peguei o Misto Quente pra ler, achei demais, fui lendo, e muito porque eu me identificava com aquele escritor. Que merda. Acho escroto? Sim, pareceu Rádio Globo agora, né? Acho escroto, tá. E sim, eu era nesse nível, não há como negar, eu era um cara mega machista, mega escroto, homofóbico até em certas partes, racista em inúmeras atitudes, e aquilo me representava. Então, quando o Neto fala sobre essa questão de que, é possível tu ser legal lendo Bukowski, bem, eu acho que há pessoas legais lendo Bukowski a partir do momento que ele não se identifica com aquele velho, com aquelas atitudes do velho safado, sem a atitude da maneira como ele trata as mulheres. Ele era muito direto, e aí algumas coisas me lembram até Hemingway, mas não, ele, que é outro problemático, né? Mas não vamos entrar nesse caso, não. E aí, o problema do Bukowski é, na minha opinião, que ele era um cara que a mulher é algo descartável, que o negro é muito menor do que ele, um alemão que foi criado nos Estados Unidos. Então isso, na minha opinião, é muito problemático. É muito difícil eu encarar hoje pessoas muito próximas a mim sendo muito fãs do Bukowski, porque eu me identifico muito de Bukowski neles. Perfeito. Mas deixa eu entender uma coisa. A gente tá falando de literatura, um escritor. Então, assim, eu esqueci o nome, mas ele tem um personagem que é o personagem principal. Henk, não é? Henry Chinaski. Chinaski, é o Chinaski, isso. Chinaski, carioca. Enfim, Chinaski. Então. Chinachi? Não. Enfim, a questão ele é um escritor. Não é um personagem, não é... Porque tem essa questão, né? O autor... E a gente pode fazer até um vídeo futuramente, um programa só pra falar sobre isso. Obra, essa diferenciação, acho que, por exemplo, Lolita é um caso bem emblemático, né? Sim, é um caso porque é uma confusão ali entre o autor e a obra, tipo... Enfim, não vamos entrar no Lolita. No caso do Bukowski, o Chinaski, ele é uma questão assim, é o Bukowski ali ou é um personagem? Cara, eu acho que é um alter ego, eu posso estar errado, óbvio, mas eu identifico sendo como um alter ego, mas muito próximo a ele. Porque se a gente pega vídeos do Bukowski em locais, ele é aquele cara escroto. Ele é um cara que fica berrando, senão eu não falo mais nessa porra, e coisas do tipo. Eu acabei de lembrar de uma coisa aqui, eu lembro de ter lido um texto que acho que era o editor falando que nunca viu o Bukowski bêbado na vida. Nem bebendo, assim, tipo, de verdade, ele nunca viu. Então que ele era de fato um personagem para vender sua literatura e que, teoricamente, na prática, eu não vejo problema nenhum. Apesar de ser... eu tenho problemas. Não, apesar de ser um personagem execrável, se assumir um personagem pra... é um artista, né? Porque literatura também é arte, né? Pra se valer da sua obra, fazer valer a sua obra. Não vejo tão problema do olhando de forma marqueteira. Não é o que me agrade no geral. Não sei se é verdade, mas eu lembro essa coisa marcou. O editor dele falando que nunca viu ele bêbado na vida. Mas eu, que não tava na mesma época que o Bukowski, já vi Bukowski bêbado em vídeo. Tem vídeo dele bebendo. Aí eu não sei. Em público, inclusive berrando, pedindo vídeo. Pode ser vídeo, fake news. Pode ser tudo fake news. Então, eu acho que é muito complicado um escritor que fala dos absurdos que ele fala em relação às mulheres ou em relação a outras pessoas, com pessoas negras.
Eu não sei. E tem algumas... Ele é meio antissemita em algumas coisas, salvo engano. E agora eu tô tentando lembrar. Mas eu lembro que tinha um judeu ali no encalço dele ali. Ele tinha uma relação meio estranha com o judeu. E aí eu não lembro se ele é judeu também. Porque de repente... Alemão, né? Ele é alemão, mas assim, não dá pra saber. Não dá pra saber. Então é muito complicado. Eu acho que pensar ali no Bukowski, eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado. Principalmente para não colocar a sua imagem nele. Ler Bukowski porque você gostaria de ser ele. Isso é extremamente preocupante. Porque eu falo como conhecedor de causa. Sim. Meu local de fala ali. Eu lembro que tu até escrevia numa pegada parecida. Muito pegada, que era uma merda. Era muito influenciado. Não era ruim, mas era muito influenciado. Era a parte chata era... Ainda mais hoje, a gente sendo um tanto anacrônico, ler aquilo e falar, porra, tô falando um monte de bosta. Sim, claramente. Mas que estivesse falando bem. Sim. Porque você não é um mau poeta. Você não é. Caralho. A questão... Eu não sou nada porque eu parei de escrever. A questão... Agora sou eu, porque eu parei de escrever. A questão era realmente com conteúdos e tudo mais, porque o que me incomoda em todo esse culto ao Bukowski, querendo ou não, era um pouco do que você fazia na época, era essa coisa de eu quero ser o Bukowski, eu quero ser igual, eu quero emular o Bukowski. Um pouco que aconteceu também com muita gente quando surgiu o Californication. Todo mundo queria ser... o Hank Moody, né? Todo mundo queria ser o Hank Moody ali, principalmente a galera que tava nessa onda de escrever e tudo mais. A gente conhece gente que emulava muito o Bukowski também. Assim como hoje em dia. Já uma briga e tudo mais. E assim, pelo menos isso você não fazia, né? Mas hoje em dia a gente conhece muita gente querendo ser Giovanni Martins, né? Mas aí é outro problema. Bom, mas assim, só para contextualizar, caso alguém não conheça o Bukowski que esteja vendo e ouvindo, quais são esses temas problemáticos? Assim, eu noto, pelo pouco da leitura que eu tive, que ele tem uma questão muito forte sobre... sempre tem uma imagem do cigarro, da bebida, né? Da mulher descartável. Que é sempre a puta, é sempre aquela mulher que vai chegar ali. E aí tem várias. E ele é muito previsível. Eu odeio escrito aqui. Eu sei onde vai cair. Sim. E ele tem muito disso. É ele pegando o ônibus e encontra uma mulher e bota a pau pra fora e ela faz uma masturbação nele ou ela, sei lá, faz um boquete nele. E ele junta essas imagens com um certo questionamento filosófico, né? Ele mistura algumas coisas assim, com um certo fatalismo, um certo decadentismo. Isso é uma parte legal dele. É uma parte que ele pega o sonho americano ali e destrói, porque ele é o caos. Nisso ele é o caos, ele é tudo aquilo que a gente olha e fala, cara, isso aqui não pode ser o sonho americano como a gente tá falando. Vai dar errado, só que ele ultrapassa e aí às vezes tu fica mal demais por aquela coisa, sabe? E aí eu não sei, eu acho que o Bukowski você não deve deixar de ler, eu acho que você tem que sim, vai dar uma lida, mas eu acho que você tem que se preocupar também em entender que você não pode ser aquele cara. Sim. Entender que não é legal a maneira como ele trata as pessoas, não é legal o discurso dele para com o outro. Eu acho que isso tem que deixar claro, entendeu? Beleza. Assim, saindo um pouco da persona, né, do que é o Bukowski e todas essas polêmicas em volta, embora eu não tenha lido, eu lembro pelo menos do que me parece ser o cerne do discurso de Roland Barthes, né, do Prazer do Texto, que você consegue ler o texto independente do que está sendo falado ali, né? Seu personagem é execrável, a história é escrota, mas é muito bem escrita, muito bem construída e às vezes se separa completamente do autor, né? Como você sugeriu, a gente fala em outro momento sobre isso. Então é uma coisa que, de fato, eu consigo pensar que daria para fazer ao Cine Bukowski, né? Porque lembro de recentemente, né, ter tido... tudo começou com um meme, depois virou uma grande discussão sobre alguém ter falado na internet que se o namorado lê Bukowski, tem que... Meninas, se o seu namorado lê Bukowski, foge. Alguma coisa assim. Na hora eu achei uma piada, eu lembro de ter dado um like nessa porra lá, mas depois eu fui vendo as discussões que geraram em torno dessa coisa, não tem que se ler. Cara, é um tanto problemático isso, né? Sim. Como voltando o que parece ser o cerne do discurso do Barthes, né? Tipo, você consegue ter um prazer no texto independente do que você está falando ali e, inclusive, não se espelhando, né, no próprio, né? A gente
pode pensar aí no Senhor dos Anéis. Ninguém que é um elfo e ninguém, sabe? Você consegue se identificar de várias formas, não se identificar em si, mas sentir a verossimilhança nele no texto e conseguir aproveitar esse texto. Porém, né, tem algumas questões relacionadas ao Bukowski assim, que no geral não gosto e costumo bater mais em cima dele. É que, por exemplo, eu lembro de recentemente ter... Não lembro quem foi, mas eu vi alguém compartilhando a capa do Misto Quente e eu comentei que não tinha curtido. E eu não sei se a pessoa... Eu lembro que a pessoa veio ponderando algumas coisas assim, não gosto do conteúdo, não gosto da forma como ele lida com as coisas e tudo mais, não sei o quê, mas ele escreve bem. Eu fiquei assim, escreve bem, né? Porque as coisas que eu li dele, assim, não... Eu acho os poemas dele melhor do que os romances. Sim, foi o que me atraiu, assim. Eu que não sou um leitor, quando eu vi os poemas, eu falei, pô, isso aqui é interessante. Você não é um leitor? Um leitor do Bukowski, mas... Quando eu vi os poemas, basicamente assim, eu vou lembrar desse do Pássaro. Sim. Mas eu lembro de ter lido outras coisas. Lembro de um que eu gostei muito, foi aquele de Você Quer Ser um Escritor. Que esse é um texto famoso. Aquele que vai contando sobre ser escritor, que ele vai contando os percalços que é. Só que é romantizado, né? Então foda-se. Claro. Então, que escreve... Eu só queria fechar em relação a isso para vocês comentarem. Eu fico meio assim, né? Porque vem esse discurso de que o cara escreve bem, não sei o quê, tem que contextualizar. Ele era um cara dos anos 50, é um homem dos anos 50, um homem branco dos anos 50. Na boa, até sendo clubista agora, pra que eu vou ler Charlie Bukowski se eu posso ler James Baldwin? É um homem dos anos 50, falava sobre o que é ser um homem nos anos 50, ele ainda era um homem gay, um homem negro nos Estados Unidos, em parte de Paris ali, e não estava caindo nessa questão do estereótipo, escrevia muito bem. Isso no Brasil acontece muito em relação ao Monteiro Lobato, né? O pessoal fala assim, mas você tem que contextualizar que o Monteiro Lobato tá no início do século XX. Aí eu falo assim, e o Lima Barreto? Mas eu acho que esse ponto, tanto quanto o do Neto, quanto o seu, acho que é pro próximo vídeo. Claro. É pro outro vídeo que a gente pode abrir o leque do debate. E aí eu acho que o que o Neto trouxe é importante, né? Do tipo, é um homem dos anos 50 e tudo mais. Eu acho que isso não justifica, porque a gente pode fazer paralelos. Sim. Claro. E eu acho que sobre o Bukowski, mas eu devo ler Bukowski? Se você quiser. Eu acho que você deve ler tudo. Até bula de remédio você deve ler. Depende, e principalmente depende. O remédio. Ler qualquer coisa também não dá, não. Vai ler o Olavo de Carvalho. Eu acho que tem que ler o Olavo. 3 minutos do cara eu dia a dia. Mas eu acho que tem que ler o Olavo. Biografia de youtuber, tem que ler. Só nossa, quando tiver. Youtuber é você, desculpa. Eu acho que tem que ler. Não sei se... Eu acho que é válido. Eu acho que é válido. Eu acho que essa coisa de tipo assim, você quer ler, beleza, vai lá ler. Mas eu acho que é válido ler. Se eu pudesse indicar, seria poemas, seria poesia. Pega lá o Amor no Cão dos Diabos. O do Pássaro Azul, salvo engano, tá nesse livro. É um poema bonito, ele tem alguns poemas legais, interessantes, alguns poemas existencialistas que, é bacana, mas no geral eu não sei. E aí se a pessoa fala, meu namorado lê Bukowski, e aí? Vamos contextualizar o seu namorado, não Bukowski. É isso, não é Bukowski que você deve pegar a referência, porque você não namora com Bukowski, que é uma sorte sua. Perfeito. Mas você deve procurar saber do seu namorado, como ele age, se ele absorve Bukowski e quer se transformar no Bukowski, você não deve terminar com ele, você deve dar uma surra e matá-lo, ok? Corta essa parte, corta. Mas é isso. Curta aí, quiser compartilhar, compartilha. Você tem alguma ideia de algum vídeo? Você bota aí o link, o comentário aí. Vai ter o podcast nas plataformas. Eu sou fã de Bukowski. Escreve aqui que a gente vai só ignorar mesmo, porque a gente não vai debater. Posso fazer meu comentário final? Pode, claro. Leia James Baldwin, não leia Bukowski. Não, eu acho que você, a partir dessa leitura... a partir dessa leitura, você reflita e leia ou não. E é isso. Até a próxima, galera. Obrigado. Tchau.